Tá tudo bem por aí? Então tá mais uma vez juntos em Olha Quem Está Falando, e hoje o assunto é competência e experiência. Pois é, estamos em 2017 e são 11 Copas do Mundo na portinha de mais uma, de completar a 12ª. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado de Washington Apolinho Rodrigues. A honra é minha. Obrigado pela gentileza de receber aqui. Você manda a sua casa aqui, nessa visita à Rádio Tupi. Washington, eu falei 11 Copas do Mundo, mas tem uma Copa do Mundo que você fala assim, essa foi a Copa do Mundo? Sem dúvida, a Copa de 70, por ter sido a minha primeira Copa, minha primeira viagem internacional como repórter na época, na equipe da Rádio Globo, comandada pelo Valdir Amaral, e o Brasil ter sido campeão do mundo do melhor time de futebol que eu vi em 60 anos de futebol, a seleção de 70 comandada pelo Zagallo. E a gente fala de 82, assim, uma semelhança. 82 não tem nada a ver, 82 até porque não ganhou, primeira coisa. Segundo, ficou no caminho, na metade do caminho. E eu tenho total divergência da maioria que considera que aquele time... os jogadores eram fantásticos, o treinador era fantástico, só que ele não conseguiu fazer de um grupo muito bom um bom time, tanto que perdeu. E perdeu mal, né? Perdeu o jogo que tinha todas as ferramentas para ganhar. Então não era que tenha sido um fracasso, mas não pode comparar com 70, em hipótese alguma. Acho que o quadro, na verdade, é para resgatar um pouco da história, no caso a sua história. Como é que começou a sua participação no rádio? Tudo meu aconteceu por acaso, né? Eu disputava o Campeonato Carioca de salão, na época era futebol de salão, agora é futsal, né? E disputava e era bancário. E a Rádio Guanabara, né, que hoje é a Rádio Bandeirantes, tinha uma programação esportiva intensa, uma grande equipe de esporte. O futebol tinha uma equipe incrível que tinha os maiores locutores esportivos, Odovaldo Cosi, Jorge Cury, Alcir Camargo, aí tinha João Saldanha, enfim, eles tinham uma equipe de esporte fantástica. Eles faziam cada dia da semana um esporte diferente. Tinha luvas e kimonos, que era de judô e tal, e boxe, era apresentado... Qual ano disso? 62. É apresentado pelo Mário Derrico. Por 62 eu entro na história, né? Eles já vinham antes. Mas era apresentado pelo Derrico, tinha basquetebol em foco, que era com o Dório Coutinho, tinha bola na rede, que era voleibol, então aí não tinha salão. E o futebol de salão estava começando a crescer. E eu, como te disse, disputava o Campeonato Carioca e era bancário. E a rádio tinha conta no banco. E o Vitorino Vieira, que era um dos narradores da fantástica equipe da Rádio Guanabara, ele tinha conta no banco. E acabou levando outros companheiros da rádio, e a própria direção da rádio abriu a conta da rádio lá. E eles queriam fazer. E eu tive uma lesão séria, uma fratura de perna, e parei com o futebol de salão, parei de jogar. Você jogava no gol? Jogava no gol, é. E eu passei a ter um período longo de convalescência e tal. Aí o Vitorino falou, por que você não vai ajudar a gente lá, já que você conhece todo mundo e conhece as regras, já sabe do esporte, você não ajuda lá, a equipe não tem alguém que possa orientar. Aí eu fui lá só para fazer uma consultoria de um programa chamado Beck Parado, que eles estavam lançando às sextas-feiras, que era o dia vago. Então eu ia lá e começava, mas aí acabei que eu me entrosei de tal forma com a equipe, tinha o Zé Cunha, tinha o Márcio de Souza, tinha uma opção de companheiros notáveis, fantásticos, pessoas carinhosas, e essa gente me carregou no colo para dentro do programa. Quando eu vi, eu estava participando. Eu ia só dar a consultoria, passei a participar. O programa era apresentado pelo Cid Neves, que era um grande comentarista de futebol, e passou a comandar o salão também. Ele também tinha as dificuldades dele, porque não era a praia dele era o futebol, ele era muito bom. E ele pegou e um dia ele sugeriu, por que não bota o Washington aqui comigo no programa? Eu passei a participar com ele. Posteriormente ele saiu e deixou o programa. E aí começou. E aí a rádio foi transmitir as partidas, né? Eu passei a fazer reportagem de quadra, porque eu conhecia o jogador. O comentarista não era uma figura muito comum, né? Não, tinha os comentaristas da Rádio Guanabara, era o João Saldanha. Só isso. Eu perguntei o comentarista de arbitragem era o Mário Viana. É porque era repórter? Era narrador, comentarista, repórter. Só que cada rádio só tinha um repórter para tudo. Mas eu só fazia um salão. Aí, um belo dia, houve um problema na transmissão de um jogo no Maracanã. O repórter único, e era o maior repórter da época, e foi até parar de trabalhar como repórter, o Espezinho Neto, o nosso bermuda,
Ele era o repórter titular. E ele teve lá uma desavença com o Mário Viana e acabaram sendo afastados por 15 dias. Isso foi num sábado, e o jogo que eles terminaram a transmissão de sábado lá com um problema lá entre eles, aquelas coisas que acontecem no ambiente de trabalho, e a rádio os afastou por 15 dias. E eu fui chamado para... Você faz futebol também? Faço, eu jogo futebol também jogava futebol. Mas eu, oficialmente federado eu era do salão, né? Mas aí o que aconteceu? Ele, você faz pra gente? Faço. Aí fui fazer um jogo. Aí o diretor, que era o Dolar Tandes, e o diretor-geral, que era o Amílcar de Carlos, eles gostaram muito. Aí disse, pô, você pode ficar fazendo os 15 dias? Posso. Aí fiquei fazendo os 15 dias. Terminados os 15 dias, voltou o Bermuda, e eles aí disseram, poxa, mas nós está fazendo tão bem, vamos dar um jeito aqui. Aí tinha a preliminar de aspirantes. Eles aqui me colocaram... Isso era o Campeonato Carioca? Campeonato Carioca. Só não havia o brasileiro na época. Aí eles me colocaram para fazer o jogo de aspirantes, que era preliminar do Maracanã. Tinha aspirantes, depois vinha o profissional. Aí eu fazia reportagem no aspirante. Depois o Bermuda saiu, eu aí passei a titulado, foi tudo por acaso. Bermuda saiu, eu só assumi a titularidade. No ano que eu assumi a titularidade, houve um concurso da revista do rádio, dos melhores do ano, que eles faziam sempre, e eu ganhei como repórter. E o Cury tinha ido para a Rádio Nacional, me convidou em 1966 para ir para a Rádio, pouco antes, 65, para ir para a Rádio Nacional. Eu fui para a Rádio Nacional e lá eu ainda continuava trabalhando no banco e fazia esse trabalho todo por cachê. E aí o diretor Sérgio Vasconcelos, que era o diretor da Rádio Nacional na época, me gostou muito do meu trabalho, me chamou e perguntou, vem cá, até que tu ganha no banco? Eu ganho tanto. Se eu comprar esse tempo seu, você ficar só no rádio, eu fico. Aí eles compraram o meu tempo e eu me tornei profissional. De lá para cá... Aí não parei mais. Pô, mas aí, as suas passagens, você... Aí eu saí da Rádio Guanabara, fui para a Rádio Nacional. Da Rádio Nacional, em 69, fui para a Rádio Globo quando nasceu o Apolinho. Porque foi exatamente na coincidência com a missão Apolo, Apolo 11, e a rádio tinha comprado o equipamento que os astronautas usavam para intercomunicação, equipamento sem fio, que eles batizaram de Apolinho. Então os microfones eram dois, eram para mim, outro para o Denis Menezes. O Valdir fez naquela ocasião a primeira dupla de repórteres do rádio do Brasil inteiro, foi feita na Globo pelo Valdir Amaral, eu e o Denis. E cada um tinha um Apolinho. Então o Valdir dizia, lá vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho, que é o seu microfone Apolinho. E a galera ouvia aqui e dizia, seu Apolinho, e os colegas de sacanagem, seu Apolinho, e ficou, eu registrei, está até hoje. Sensacional. Aí, mas você teve, além da Rádio Globo, depois teve Tupi no meio, antes não, a história foi essa, foi Guanabara, Nacional, Globo, Continental, Veracruz, Tupi, Nacional, Globo outra vez, aí Flamengo nesse meio e Tupi até hoje, tem aqui 18 para 19 anos. E você falou do Flamengo aí, essa história lá na época de ser técnico do Flamengo, já era uma coisa que você almejava? Nunca pensei nisso, não tenho vontade de ser. Agora, o Flamengo me chamando, eu sempre digo isso, me chama assim, por exemplo, tem um jogo, Flamengo e Botafogo domingo agora. Se me chamar para jogar no gol, eu vou. Não tem outro, não tem ninguém está com coragem de jogar, eu vou. Com 80 anos, com o joelho podre, como eu estou aqui, eu vou lá, eu vou sair na porrada com eles, vou levar 200 gols, mas vou jogar. Então o Flamengo me convoca, não me convida. Entendi. E foi o Kleber Leite? Foi o Kleber Leite, ele e o Michel Assef, os autores desse Foi uma experiência bacana, né, Flamengo? Muito boa, né? Foi uma experiência notável, porque me serviu demais como comentarista hoje, porque a gente vai até uma parte, né, do espetáculo, a gente não participa de tudo. Na hora que fecha a porta do vestiário, você não sabe o que acontece lá dentro. É inviolável aquilo ali. E eu tive essa oportunidade de conviver, né, de saber dos anseios da meninada, né, das dificuldades que eles enfrentam, do peso de uma crítica. Isso é muito importante, o peso de uma crítica na cabecinha de cada um deles, né? A repercussão na família deles. Isso mudou muito a minha cabeça em relação a como tratar o... É verdade, né? Até porque o jogador hoje, na verdade, hoje ele é muito, eu acho que ele é muito protegido, né? Hoje sim. Hoje você não fala com ninguém. Hoje não. Eu tinha 200 amigos aí no futebol, hoje eu tenho 3 ou 4.
Você não chega perto dos caras, a blindagem geral. Eu nunca vi isso, você não pode. Você, como comentarista, você precisava de vez em quando sentar, assistir um treino para ver. Você não tem acesso, os caras não deixam, trancam tudo, fecham tudo, botam a cortina, não sei para que também não sei. Eu lembro que tinha vestiário que os caras estavam tomando banho lá, a galera estava lá dentro. Eu mesmo participei, eu como treinador, eu estava tomando banho e daqui a pouco tinha uma menina dentro do vestiário com o microfone para entrevistar. Hoje você não... Quanto tempo você ficou como técnico? Eu fiquei, foi 2 vezes, 95 e 98. Né? Fui por um tempo determinado que a rádio me emprestou. Sim. A rádio me emprestou de setembro a dezembro, com data marcada para voltar no dia 5 de janeiro do ano seguinte. E eu cumpri isso aí. Aliás, recentemente o Bolsonaro, por falta evidentemente de conhecimento, porque não fez por maldade, mas discutindo num debate lá em São Paulo, na Jovem Pan, com o professor Vila, ele virou-se e disse assim, você está parecendo o Apolinho, você quer saber de tudo, de política. Esse que foi treinador do Flamengo e foi demitido. Quer dizer, eu nunca fui demitido, aliás, nunca fui demitido na minha carreira em lugar nenhum. Eu acabei, eu ouvi isso, eu estava ouvindo, gosto muito do Bolsonaro, estava ouvindo a entrevista. E o que aconteceu? Eu fui fazer o retrospecto. Digo, meu Deus do céu, aí fui ver, eu nunca, nem no banco, nem na rádio, nem na televisão, em lugar nenhum eu fui demitido. A sua participação na televisão começou quando? A televisão eu fiz todas elas, as abertas, né? Eu fiz a partir de 69, quando eu fui para a Globo, para a Rádio Globo, eu fui também para a TV Globo. Então eu fazia lá a resenha Facite, junto com Saldanha, Salim Simão, Zé Maria Escassa, aquela turma. Então comecei a participar em televisão ali, na TV Globo. Da TV Globo aí saí. Aí fui TV Tupi, TV Manchete, TV Rio, TV Record, CNT, TV Excelsior, TV Continental, todas as TVs abertas eu participei profissionalmente. E hoje, nas fechadas, eu vou, eventualmente, sou convidado para participar, sobretudo pela gentileza do pessoal do Sport TV, do ESPN, que às vezes me convidam para participar. A sua participação como técnico, voltando um pouco, você foi de um time encrencado, né? Time que mas sempre é encrencado. O problema é que no futebol você tem um grupo de 30, 35 pessoas. De mundo, você tem 11 amigos, que são os que jogam, né? E o resto fica, o banco fica mais ou menos. O que está fora, esse cara não conhece nada. Isso é geral, comum, né? A todos os treinadores. Eu me dei muito bem. Os jogadores problemáticos na época eram o Romário, que eu estava brigado com ele no dia que ele assumi, nós tínhamos brigado, porque ele brigou com o Vanderlei. O Vanderlei saiu do Flamengo. A minha história começou ali, naquele Fla-Flu do gol de barriga. Houve a briga do Vanderlei com o Romário, o Vanderlei saiu do Flamengo, eu tomei as dores do Vanderlei, briguei com o Romário, e no dia que eu fui contratado, eu fui convidado, foi numa madrugada, né, de um dia, eu fiquei até 5 horas da manhã no antiquário lá com o Kleber e com o Michel, discutindo o Flamengo, e eu não me lembrava que tinha brigado com ele. Foi minha mulher falou, tu tá aceitando isso aí, tu sabe que o Romário de bem com os caras, ele derruba todo mundo. E você brigado com ele, você vai ter chance de sucesso. E eu, quando eu fui de manhã, tomei um banho rápido em casa, e fui pro Flamengo assinar o contrato. E o primeiro telefonema que eu recebi foi do Romário. Ele disse, já achei boa ideia do Kleber, você vai numa hora boa aqui. E tinha uma crise interna muito forte, né? Tava uma divergência enorme. Uma das maiores da história do futebol do Flamengo foi aquela briga. E eu ainda tinha briga com a imprensa também. Aí eu falei com ele, você vem para cá porque eu vou precisar de você aqui, então vai te resolver isso. Aí ele foi para que tinha treino, né? Eu falei, vou começar te aliviando, você não vai treinar hoje, você vai ficar comigo aqui, nós vamos dar uma coletiva e essa pergunta vai ser com certeza feita por alguém. Como é que nós estamos aí se nós brigamos? E acho que eu respondo e tal. Aí fomos para a coletiva, aí a primeira pergunta até da rapaz da TV Globo. Como é que eu pretendia dirigir o time se eu tinha uma desavença com a estrela, que era o Romário? Falei, rapaz, sabe que nessa confusão não me lembrava disso? Já que ele está aqui, vamos resolver. Eu falei, Romário, a pergunta dele tem procedendo. Nós brigamos mesmo, estamos de mal. Aí nós temos 2 possibilidades de resolver isso aqui agora. Uma, você me dá um abraço, ou a segunda, a gente sai na porrada. O que você quer? Não, eu quero abraço. Então, um abraço. E acabou. Eu acabei padrinho de casamento dele e conselheiro até hoje do Edmundo, quem eu sou apaixonado
E ele, por mim, tenho certeza disso. A gente se fala muito, ele se aconselha muito, a gente está sempre mantendo contato, de vez em quando eu estou, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Né? Então, passei lá, foi uma experiência fantástica. E o resultado de campo, nós tínhamos um torneio para disputar que era o que o Kleber queria para fechar o ano do centenário, que era a Copa dos Campeões da Sul-Americana. Quer dizer, os campeões sul-americanos se reuniram para uma disputa e o Flamengo, como campeão sul-americano, estava entre eles. Nós vamos disputar esse torneio, é maior do que uma Copa do Mundo, eram 8 jogos, nós ganhamos 7, só perdemos um e perdemos o título no saldo de gols. Né? Ganhamos aqui de 1-0 e perdemos na Argentina 2-0 com o Independente. E o Flamengo foi vice-campeão. Eu fiquei muito triste, porque eu queria dar à torcida, queria ver a torcida recebendo esse presente de fim de ano, numa Copa da importância desse campeonato. E eu enfrentei, por exemplo, na época, o Guardiola da época era o Bianchi, que era técnico do Vélez Sarsfield, tinha sido campeão do mundo. Metemos 3-2 neles lá e 3-0 aqui. Pegamos o Enio Andrade, que era tido como um dos grandes técnicos brasileiros do Cruzeiro, ganhamos dele lá de 1-0, ele foi demitido nessa noite, que perdeu para mim. Eu falei, pô, mas só que perdeu para mim. Aí botaram o Jair Pereira no lugar dele, veio aqui no Rio, nós ganhamos 3-1, ganhamos do Nacional de Montevidéu 2 vezes lá e aqui, enfim. A campanha foi excelente. O campeão não teve a mesma campanha que nós tivemos, que foi Independente. Ele andou empatando. Mas de qualquer forma, na sua história, é uma marca. Mas o vice último é a mesma coisa. Eu queria ser campeão. Não fui campeão, não fui nada. É verdade. Austin, a gente, o quadro aqui a gente tem dividido com locutores, pessoas, dubladores também já passaram por aqui. Sempre tem uma história que marca um pouco, né? Assim, a gente fala a história engraçada em virtude até do microfone aberto. Alguns locutores esquecem o microfone aberto. Lembra de alguma coisa assim que impublicável também serve, não tem problema? Não, assim... de histórias de estúdio, ou de transmissão, sei lá... Eu me lembro de uma, essa foi das Arábias, porque eu trabalhei na Rádio Tupi 2 vezes, né? Então a primeira vez foi em 1973. E um belo dia tinha um programa excelente, que era o programa do Antônio de Almeida, secretário-geral da cidade, que era de 5 às 8 da manhã, e ele tinha uma audiência que arrebentava, ele resolvia todos os problemas e tal, e tudo mais. E ele botava os ouvintes naquele negócio todo. E ele teve lá um arranca-rabo com o Alfredo Raimundo, que era o diretor da época, e o Alfredo demitiu, ou ele se demitiu, uma coisa assim. Eu sei que foi o finalzinho do dia. E quem estava perto era eu, o Alfredo, vem cá. Bom, você amanhã vai subir o programa que era do Antônio de Almeida. E passou o programa para mim, era de 5 às 8, ou seja, eu estava no final do dia, não tinha produtor, não tinha nada. O cara foi embora, levou a equipe inteira dele toda. E eu fiquei sozinho. Aí vim eu e minha mulher para cá às 5 horas da manhã. Aí fiz o programa como podia e tal, mas eu tenho uma coisa que eu não abro mão. Se eu entrar no lugar do Antônio Carlos, do Clóvis, ou de qualquer companheiro, o programa para trás acaba ali. Eu não vou ficar fazendo programa parecido com o do cara, entendeu? O preço é alto, porque a audiência, desaba. Aí você vai construir a sua audiência. Se você começar a imitar o cara, você vai acabar desagradando o ouvinte dele e não agradando o seu. Então o que eu faço? Se eu entro num horário, eu primeiro detono o que tinha atrás. Pode ser líder da audiência, pode ser o que for. Eu vou lá e detono aquilo ali, 0. Aí todo mundo detesta. Aí eu começo a fazer a audiência com os meus ouvintes, aqueles que gostam do meu trabalho, de forma totalmente diferente. Aí ele botava ouvinte no ar e tudo mais. Aí eu não botei mais ouvinte no ar, porque eu não boto ouvinte. Eu brinco dizendo que o ouvinte foi feito para ouvir. Se fosse para falar, seria falante. Aí eu não ponho ouvinte no ar, porque toma muito tempo e são mais ou menos as mesmas coisas que eles falam. Se querem ser carinhosos, dar beijo, abraço, aquele negócio todo. E eu não ponho. E ele botava sempre para fazer reclamações. E aí eu parei de botar o ouvinte no ar e daqui a pouco as pessoas se acostumaram com isso, menos um. Todo dia ele ligava e me esculhambava, lá para quem atendesse o telefone. E eu levei a minha mulher para participar comigo, e ele me esculhambava, minha mulher, calma, assim, ele esculhambava, todo dia, ele botava no ar, ele não bota, não sei o que e tal. Aí um dia ele começou a ofender a minha mulher que atendia o telefone, você que não passa, isso, aquilo.
E ela disse, eu não estou aguentando mais, então bota esse cara no ar, deixa eu ver o que ele quer. Aí, rapaz, botei o cara no ar. Aí o cara, muito bonito, né? Tá, todo mundo me atendia, você não me atende, não sei o quê. Eu disse, não, a gente agora mudou, mas já que você faz tanta questão, diga-me lá o que você quer. Eles dizem, não, que eu moro aqui na Cidade de Deus, aqui, olha, aqui não tem água, não tem luz, não tem telefone, não tem gás, não tem isso, não tem aquilo, esgoto a céu aberto, não sei o quê. Então eu falei, vem cá, tu paga quanto aí de aluguel? Ele, pago tanto, 60, 70, porque eu morava com uma coisinha pequenininha. Falei, amigo, tem uma solução para você, muda para Vieira Soto, lá tem água, luz, telefone, gás, bunda de mulher na beira da praia para você ver da sacada. Pô, tu quer pagar isso e quer essa mordomia toda? Quando ele começou a me ofender, eu desliguei o telefone e ele subiu do mapa. Resolveu o problema dele. Resolveu o problema, ele quer uma sugestão, muda para Vieira Soto. É verdade. Esta outra coisa que eu pergunto aqui, até em virtude de ser um registro, né? Pessoas que foram importantes para você, assim, que você gostaria de citar. Rapaz, os nomes. Mas só foram tantas pessoas importantes. Com certeza tem muita gente. Meu aprendizado muito grande com o Zé Dias, que foi meu primeiro chefe de esporte, que não era de microfone, foi apenas chefe de esporte, é um dos mais competentes que eu conheci. Depois o Valdir Amaral foi muito importante, o Jorge Cury foi muito importante, o Zé Carlos Araújo, que estávamos juntos na Globo, quando ele passou a comandar a Nacional lá, fizemos um trabalho muito bom, e aí fizemos uma parceria, e está até hoje, está vendo, ele está trabalhando aqui com a gente na Tupi, além de ser meu amigo, é também meu compadre, é padrinho do meu filho Bruno. Então muita gente, João Saldanha, que era um parceiro, Luiz Mendes, Rui Porto, Oswaldo Moreira falecido, né? Paulo César Tende, tanta gente, Moisés Maciel, gente que a gente eu sempre me dei muito bem com todo mundo. Eu sempre digo o seguinte, eu não quero ter inimigos, se é inimigo meu, um dos dois não está vivo para contar a história. Então, de Morangueira, me lembrei disso. É o seguinte, inimigo não pode ficar, inimigo, um dos dois vai pro saco. Então, não tenho nenhum, graças a Deus. Que bom, que bom. Mas amigos eu tenho muito. Ainda tem um detalhe curioso na minha história, eu tenho 80 anos completos, para 81 em setembro. Eu tenho os mesmos amigos da época de garoto, jogava bola, entendeu? Então, eu tenho um lema que eu espalho aqui para a meninada, que é o seguinte, briga é ruim até para quem ganha. Você briga comigo, me ganha, depois você, bati no rosto, eu precisava ter feito isso. Então, briga de casal, briga de qualquer pessoa com qualquer pessoa, essa briga por isso, você vê os caras se ofendendo aí publicamente. E depois tem que se abraçar. E depois se abraça, não adianta, se beija. Então, verdade. Briga é ruim até para quem ganha. Decora isso aí. Eu acho que outra coisa, a gente já está acabando. Aliás, eu queria agradecer imensamente, cara, por ter essa gentileza de me receber aqui. Isso, mas uma partida de futebol que foi assim, na sua visão, tanto como comentarista ou como torcedor, que foi sensacional, que marcou. Tem aquela partida, você fala que foi do começo ao fim? Tem mais de uma. Tem na Copa de 70, Brasil e Inglaterra, que o Brasil ganhou de 1-0, gol do Jairzinho. Foi um jogo fantástico, emocionante, do princípio ao fim. Aí, puxando a brasa para a minha sardinha, entrou o Flamengo em Tóquio, campeão do mundo. Eu estava lá junto com o Zé Carlos. O Flamengo venceu e foi campeão do mundo. Mas o jogo foi emocionante porque o Flamengo ganhou? Porque o jogo Flamengo ganhando é emoção para mim o tempo todo. Perde é ódio, raiva, eu quero morder. Agora eu não assisto pela importância do título, né, que foi, e o fato de eu estar no Japão, a única vez que eu fui ao Japão na minha vida inteira, quer dizer, tudo aquilo teve um significado. E o terceiro foi essa vitória minha na estreia contra o Vélez Sarsfield, quando nós pegamos o campeão do mundo, que era o Vélez, com esse técnico que era o Guardiola da época. Diziam que eu ia estrear perdendo de 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, e nós perdimos por 2-1 até os 40 do segundo tempo. Aí metemos 2 gols e ganhamos 3-2 e abrimos assim na frente essa Copa dos Campeões Sul-Americanos. Eu lembro que eu estava ouvindo esse jogo, e o Gilson Ricardo falou assim, você fez uma substituição, eu não me lembro quem, mas uma substituição ali depois dos 30 minutos. Foi, que aí ele falou assim, entrou o cara que resolveu o jogo, o Rodrigo Mendes, entrou no lugar do Djaí. Eu não me lembro. Fez o gol, Aí o Gilson falou, o Paulinho fez não sei o que e tal, e aí o Flamengo resolveu o jogo ali. Quer dizer, teve o dedo do técnico. Washington,
Obrigado, cara, de coração mesmo. Foi um prazer enorme. Só quero deixar mais um recadinho. Posso claro. Deixar um recado para... É o seguinte, eu estou vendo aí na mídia de uma forma geral, e sobretudo o Solon, meu amigo Solon do Rádio de Verdade, arguindo, perguntando, fazendo pesquisa, perguntando se o rádio popular está acabando. Pô, pelo amor de Deus, né? Só porque uma emissora, a Rádio Globo, está mudando a programação dela, não significa que o resto do planeta vai ter que seguir atrás. O Brasil é um país de pessoas de média de renda baixa. O povão é povão e não vai deixar de ser povão de hoje para amanhã. Senão o Silvio Santos quebraria com a televisão dele, que é eminentemente popular. A TV Globo não teria as novelas, o programa da Ana Maria de manhã, o Faustão. Isso é coisas populares. Você não vai, o povo gosta de informação também. E gosta de tudo, e gosta de futebol, gosta de sacanagem, gosta de reza, gosta de tudo, é o povão. O rádio, ele não vai mudar nunca, o rádio está cada vez mais forte. Hoje, né, na minha época de garoto, você ouvia o rádio em casa e as rádios do Rio, pegando no Rio. Para ir para ouvir a rádio do Rio em outro lugar, você tinha que ir para onda curta, para tentar pegar a rádio. Vou todo ano para os Estados Unidos, fico um mês lá acompanhando os jogos do Flamengo pelo meu celular. Boto do lado do travesseiro e fico ouvindo o jogo. O rádio entra hoje no planeta inteiro, o tempo todo. Nesse momento que nós estamos aqui agora, milhões de pessoas pelo mundo estão ouvindo o rádio. Então o rádio hoje é muito mais forte que naquela época. E as pessoas, o rádio popular vai acabar. Não vai acabar nada. Nada vai acabar, isso aqui é a realidade. Vai se adaptar. Vai se adaptar, a nova tecnologia. Washington, obrigado mais uma vez. Para mim é uma honra muito grande ter você. E, não, é sério, porque assim, ouvinte, eu sou ouvinte de rádio, trabalho em rádio há muitos anos, mas sou ouvinte. E futebol para mim tem que ser no rádio. TV, vendo e ouvindo no rádio. Sempre foi assim e vai continuar sendo. E você faz parte, certo? Não só da minha, mas da história de muitos torcedores como eu. Assim. Obrigado, pessoal. Obrigado. Washington Rodrigues, no Olha Quem Está Falando. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Rapaziada, você que assistiu o vídeo, curta